Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nó Chique e nesse vídeo eu estou trazendo um casaquinho tamanho M com ponto bem fácil de fazer e ele é rápido de fazer também. Esse eu gastei 2,5 novelos de Annie e usei a agulha número 3. Vamos ver como faz? Meus amores, essa peça nós começamos com uma correntinha 10 centímetros menor do que nós precisamos para a circunferência do casaco. Aqui no caso, eu comecei com 74 centímetros. Então, vamos lá. Eu volto 3 correntinhas que equivalem ao primeiro ponto alto. A quarta equivale à base desse ponto alto. A quinta eu pulo para dar um espacinho. Na sexta correntinha, eu faço um ponto alto. Aí eu faço 2 correntinhas, um ponto alto na correntinha seguinte. Pulo 2 correntinhas de base, um ponto alto na correntinha seguinte. 2 correntinhas e um ponto alto na correntinha de base seguinte. E vai ser essa repetição. Eu pulo 2 correntinhas de base, faço um ponto alto na seguinte. 2 correntinhas, um ponto alto na correntinha de base seguinte. E aí eu pulo novamente 2 correntinhas, faço um ponto alto na correntinha seguinte, 2 correntinhas e um ponto alto na correntinha de base seguinte. E vou seguindo com essa distribuição até chegar próximo ao final da minha correntinha. Meus amores, chegando no final da carreira, eu não tinha falado para vocês sobre o múltiplo, né? Isso porque eu queria mostrar uma coisa. Então, olha lá, eu fiz a minha última duplinha de pontos altos com 2 correntinhas no meio, pulo uma correntinha de base e fecho a minha carreira com um ponto alto na correntinha seguinte. Aqui, nessa correntinha que sobrou, eu faço o seguinte. Eu puxo assim com a agulha. E você pode puxar assim por quantas correntinhas sobrarem. Viro a carreira. Agora eu faço 3 correntinhas, um ponto alto na correntinha entre os pontos altos de base. Na sequência, 2 correntinhas e um ponto alto na mesma correntinha de base. E essa é a repetição da carreira. Um ponto alto na correntinha, 2 correntinhas, o segundo ponto alto na mesma correntinha de base. E novamente, até chegar ao final da carreira. E nós encerramos a carreira fazendo um ponto alto na correntinha inicial da carreira anterior. Viramos a peça, 3 correntinhas, um ponto alto na correntinha de base, 2 correntinhas, o segundo ponto alto na mesma correntinha de base. E essa é a repetição. Em cada correntinha de base, nós fazemos um ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto. E essa distribuição de carreiras nós levamos assim, até chegar ao tamanho para cava, sempre iniciando com as 3 correntinhas e terminando com um ponto alto na correntinha inicial da carreira anterior. Meus amores, com 20 centímetros da peça desde o início, eu acho que está uma altura boa para eu começar a fazer a minha cava. Se você quiser fazer maior, é só fazer mais carreiras. Aqui a minha peça diminuiu bastante, ela ficou com 63 centímetros de largura, o que não é um problema para o modelo que eu estou fazendo. Eu vou dividir frente e costas da seguinte forma. Eu vou deixar 42 centímetros para as costas. E desses 42 centímetros me sobraram 14 coluninhas para frente. Então, eu vou deixar 7 coluninhas para cada metade da frente.
Então, eu inicio a primeira metade da frente com 3 correntinhas, um ponto alto na correntinha de base, 2 correntinhas, outro ponto alto na mesma correntinha. E sigo fazendo isso por 7 coluninhas. E aqui no final da carreira, só para deixar retinho, depois do V, eu vou fazer um ponto alto no espacinho entre os pontos altos da carreira anterior. E eu vou fazer repetição de carreiras exatamente com essa distribuição que eu mostrei para vocês agora, até chegar à altura que eu quero para minha cava. Então, eu inicio com 3 correntinhas, e na correntinha de base eu faço um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. E sigo assim em todas essas coluninhas. Sempre na correntinha central, entre os pontos altos, eu faço um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. E novamente. E finalizo a carreira com um ponto alto na correntinha inicial da carreira anterior. Viro a peça e vou repetir essa carreirinha até chegar mais ou menos a uns 20 centímetros. Seus lindos, com 20 carreiras eu cheguei aos meus 20 centímetros e arremato. Agora eu vou fazer a minha outra metade da frente. Então, do final da carreira para o meio da peça, eu vou contar 7 coluninhas. Faço a minha emenda antes da 7ª coluninha e vou fazer exatamente a mesma distribuição de carreiras que eu fiz do outro lado. Começo com as 3 correntinhas, faço um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto na correntinha de base, finalizo a carreira com um ponto alto na correntinha inicial da carreira anterior e vou repetir essa carreira por mais 19 vezes. Meus amores, eu fiz a minha outra metadinha da frente da mesma forma como eu fiz a anterior, retinho e com 20 carreiras. Vou arrematar. E agora eu vou fazer essa parte do meio, que é a parte das costas. Observando o lado direito e avesso de carreira para ficar certinho a alternância das 3 metades. Então, se esse foi o nosso primeiro lado feito, a gente começa aqui. Então, eu emendo no primeiro ponto alto da coluninha e vou fazer a mesma distribuição que eu fiz nas 2 metades da frente. Inicio com 3 correntinhas e em cada correntinha de base eu faço um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Seus lindos, cheguei no final da carreira e fecho a carreira fazendo um ponto alto no último ponto alto da coluninha de base. E agora eu vou fazer carreiras assim, iniciando com 3 correntinhas, fazendo o meu ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto na correntinha de base, e finalizando com um ponto alto na correntinha inicial da carreira anterior. Aqui no meu caso eu tenho 20 carreiras de altura, então eu vou fazer 16 carreiras para essa parte das costas. Meus amores, eu fiz as minhas 16 carreiras retas. Agora eu vou começar para fazer uma golinha nas costas. Eu vou fazer com a mesma largura da frente, ou seja, 7 colunas. Então aqui eu já tenho a minha 17ª carreira dessa metade e fiz o meu ponto alto, que vai ser a margem da minha carreira na coluninha seguinte. E eu fiz isso para dar uma curvinha para a gola. E aí eu vou seguir fazendo umas 3 carreiras, iniciando com 3 correntinhas e fazendo as minhas colunas
de um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Feitas as minhas 7 coluninhas, eu fecho a minha carreira com um ponto alto na correntinha inicial da carreira anterior. E vou fazer mais 2 carreiras para completar as 20 que eu tenho na frente. Fiz as minhas 4 carreiras das costas. Agora eu vou emendar com a metade equivalente da frente. Então eu coloco um lado sobre o outro. Então eu faço um ponto baixo entre os 2 pontos altos dos 2 lados. Uma correntinha, 2 pontos baixos unindo as correntinhas dos 2 lados. 2 correntinhas e 2 pontos baixos unindo as próximas 2 correntinhas. E faço isso até unir as 7 coluninhas. Chegando ao final da união, eu faço meu último ponto baixo entre os 2 últimos pontos altos, lembrando que as correntinhas iniciais equivalem a um ponto alto, não é? E encerrei esse lado. E agora eu vou fazer o outro lado, contando do meio para a beira, eu conto 8 coluninhas, emendo meu fio, faço 3 correntinhas. E a partir da correntinha de base seguinte, eu faço as 7 coluninhas da carreira. Depois da minha 7ª coluna, faço um ponto alto na minha correntinha inicial da carreira anterior. E vou fazer as minhas 3 carreiras seguintes e já já eu volto para mostrar para vocês a sequência. Feitas as minhas 4 carreirinhas, eu tenho 20 carreiras desse lado e está pronta essa metadinha. Então eu vou emendar com a metade equivalente da frente. E como a minha emenda está aqui, eu vou fazer essa minha segunda emenda para o mesmo lado. Então eu coloco as minhas metades assim. Lembrando que o lado que ficam os pontos baixos da emenda é o lado avesso, né? E eu vou fazer a emenda exatamente igual que eu fiz lá do outro lado. Então, eu alongo meu fio entre os 2 pontos altos equivalentes das 2 metades. Uma correntinha. 2 pontos baixos unindo as 2 correntinhas. Duas correntinhas. Novamente, 2 pontos baixos nas correntinhas seguintes. E sigo assim, exatamente que nem eu fiz lá do outro lado. Uma correntinha e o último ponto baixo de união. E arremato essa emenda. Meus amores, emendados os 2 lados no ombro, eu já prendi o meu fio aqui, bem entre as 2 coluninhas que eu usei para fazer a metade da frente e a metade das costas. Aqui eu já vou fazer 4 correntinhas e um ponto alto no mesmo espacinho de base. E eu vou seguir por toda a peça, fazendo em cada lateral de carreira um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. A parte do corpo da peça eu fiz com 2 correntinhas, não é? Eu fiz um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Nas mangas eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E vou repetir isso em cada lateral de carreira. Sempre um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto por cada lateral de carreira. Fiz um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto em todas as laterais de carreira, nessa primeira metade.
Aqui está a minha emenda do ombro. Eu vou pular ela e vou continuar e vou seguir fazendo um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto por lateral de carreira na outra metade da manga também. E sigo assim até completar toda a volta. Fiz toda a minha volta. Fecho com um ponto baixíssimo na minha terceira correntinha inicial da carreira. Viro a peça. Caminho com pontos baixíssimos até a correntinha da coluninha mais próxima. E aí eu inicio a carreira com 4 correntinhas e um ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto em cada correntinha de base da carreira anterior. Meus amores, aqui está a minha manguinha com quase 20 centímetros já pronta. E eu voltei para mostrar para vocês que a sequência é a mesma. Meus amores, com 35 centímetros da manguinha desde o início, eu vou fazer uma mudança na distribuição de pontos. Eu viro a minha peça e vou fazer a distribuição da seguinte forma. Eu quero diminuir bastante a circunferência dessa manga. Então, eu inicio com 2 correntinhas e um ponto alto junto, feito no ponto alto de base seguinte. Pulo a correntinha de base e faço os 2 pontos altos seguintes juntos. E vai ser essa a repetição dessa carreira. Eu pulo a correntinha de base e faço 2 pontos altos juntos, um pego no último ponto alto de uma coluninha e o outro pego no primeiro ponto alto da coluninha seguinte. E com isso, gente, eu vou diminuir bastante a circunferência dessa manga, que ela estava bem larga, agora eu vou fazer ela bem mais justa. E com isso, você vê aí na sua peça se a sua manga está larga o suficiente para fazer essa distribuição de pontos. E qualquer dúvida você me procura. Meus amores, terminei minha carreira e contando aqui, eu tenho 41 duplas de pontos altos juntos. E eu vou fazer mais um ponto alto aqui para ter um número par de pontos altos. E aí eu fecho a minha carreira com ponto baixíssimo, viro a peça. E agora eu vou começar a fazer carreiras em relevo para fazer uma sanfona. Então, para fazer início de carreira com ponto alto em sanfona, eu alongo a laçada, passo a agulha por trás do ponto, puxo essa laçada, assim eu tenho o meu relevo para frente e faço as minhas 3 correntinhas. E eu inicio a carreira fazendo os pontos em relevo nos meus pontos altos juntos, puxando um para trás e um para frente, puxando um ponto para trás e um para frente. Um ponto em relevo para trás, eu passo a minha agulha pela frente dos 2 pontos altos juntos de base e faço o meu ponto. Para fazer o ponto alto em relevo para frente, eu passo a minha agulha por trás do ponto, puxo a laçada e faço meu ponto alto. E faço isso por toda a carreira. Um ponto eu pego para ficar em relevo para trás e o seguinte em relevo para frente. E vou fazer isso por toda a volta. Termino a minha volta fazendo o meu último ponto alto da carreira puxado para trás. Fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial. Aqui eu vou colocar um marcador só para destacar que aqui é a minha troca de carreira, só para ficar mais fácil visualizar. Viro a peça. Agora eu vou repetir essas carreirinhas em relevo até chegar na largura que eu quero para minha sanfoninha. Então, se na outra carreira eu puxei a correntinha inicial para ficar em relevo para frente, essa eu quero que fique em relevo para trás. Tirar esse marcador aqui para não confundir vocês. Depois eu coloco de novo. Então, está a minha laçada aqui alongada. Aqui está a minha correntinha. Essa aqui é a minha correntinha inicial da carreira anterior.
eu quero esse ponto em relevo para trás. Então, eu coloco a minha agulha passando pela frente da correntinha, passo a agulha pela frente da minha correntinha, como se estivesse forçando ela para trás. Puxo a minha laçada alongada, assim ele vai ficar em relevo para trás. Aí eu faço as minhas 3 correntinhas iniciais e esse primeiro ponto alto da carreira eu puxo para frente. O ponto alto seguinte eu puxo para trás e vou fazendo assim. Um para frente e o ponto seguinte para trás. Um ponto para frente e o seguinte para trás. Seus lindos, terminada a carreira que eu fiz toda com um ponto para frente e um para trás, eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial, viro a carreira e, meus amores, essa sanfona é feita com a repetição dessas 2 carreiras. A diferença é que desde o início da carreira, desde a correntinha inicial, uma carreira a gente puxa o ponto para frente e na outra a gente puxa o ponto para trás. E sempre repetindo essa alternância por quantas carreiras precisar, até chegar à largura que quer para a sanfoninha. Já já eu volto para falar para vocês quantas carreiras eu fiz. Meus amores, terminei minha sanfoninha. Com 7 carreiras eu consegui 5 centímetros e vou arrematar. E agora eu vou fazer na outra manguinha exatamente a mesma coisa que eu fiz nessa que eu terminei agora. Eu vou fazer a mesma distribuição de pontos e o mesmo número de carreiras, tanto do Vzinho quanto da sanfona. Então, eu vou colocar aqui na edição o minuto que eu comecei a outra manga e quem quiser, volta lá e dá uma olhada. Seus lindos, fiz as 2 manguinhas da mesma forma e do mesmo tamanho. Agora eu vou fazer uma volta de sanfona por toda a frente e gola nas costas. Então, eu vou iniciar da seguinte forma. Emendo o meu fio em uma das bases, bem no cantinho na primeira carreira. Faço 3 correntinhas e 2 pontos altos na primeira lateral de carreira. Na lateral de carreira seguinte, 2 pontos altos. E nessa parte reta de subida, eu vou alternar em uma carreira 3 pontos altos, na seguinte 2 pontos altos. E repete. Subi toda essa primeira lateral com 3 pontos altos em uma carreira e 2 na outra. Aqui na emenda eu mantive isso, eu apenas pulei ela e segui alternando 2 pontos altos e 3. Aqui na última carreira, antes de ir para a cava das costas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer os pontos que cabem em cada carreira todos juntos. Então, na última lateral, eu deixo 2 pontos altos na agulha. E aí eu faço 2 pontos altos também na primeira carreira reta das costas. Então, aqui eu tenho 4 pontos altos na agulha e junto todos eles em um só. E aí eu sigo fazendo 3 pontos altos na correntinha da próxima coluninha. E 2 na seguinte. Sempre nas correntinhas das coluninhas da parte de trás. Eu repito a mesma distribuição de pontos que eu vinha fazendo na parte da frente. Cheguei aqui no final do meu topinho das costas
Tendo feito a alternância de em uma coluna 2 pontos altos e na outra 3, e vou fazer os mesmos 4 pontos altos juntos na quina para descer para o outro lado. Então, eu puxo 2 pontos altos na última coluna, deixo na agulha, puxo mais 2 na primeira lateral de carreira e junto esses 4 pontos em um só. E aí eu sigo as laterais de carreira, fazendo 2 pontos altos em uma lateral e 3 na seguinte. Meus amores, cheguei aqui no final da minha carreira, fazendo 2 pontos altos na minha última lateral. E então eu inicio a segunda carreira com 3 correntinhas. E a partir do segundo ponto, eu começo a pegar em relevo. Então, eu faço um ponto em relevo para frente e um ponto em relevo para trás, da mesma forma como foi feito no punho. Seus lindos, subi toda a lateral, fazendo um ponto alto em relevo para frente e um ponto alto em relevo para trás. Cheguei aqui na quina para fazer a parte de trás da gola e eu vou fazer o seguinte. Um ponto antes e um ponto depois da quina, eu vou fazer juntos, com a quina. Então, aqui, o meu último ponto, o relevo foi para trás. Então, a quina, o relevo vai ficar na minha direção. Então, eu puxo o primeiro ponto em relevo e deixo na agulha. O ponto da quina de base, eu pego todos esses pontos em relevo e faço um ponto só e deixo na agulha. E vou puxar mais o terceiro da mesma forma. Tendo os 3 pontos na agulha, eu junto em um só. Então, se esse ponto junto veio para cá, o seguinte vai para trás. Então, eu pego um ponto alto para um lado e o outro em relevo para o outro. E vou alternando esse relevo, um para cada lado, até chegar na outra quina. Agora, eu cheguei na parte da quina, então eu deixei um ponto alto antes da quina. Esse meu último ponto do topo foi virado para lá. Então, esse meu ponto de quina, que eu vou puxar os 3 juntos, é virado no mesmo sentido que eu fiz a outra quina. E eu vou fazer da mesma forma. Colocar os 3 meio pontos em relevo na agulha. Então, puxo o primeiro em relevo. Puxo o segundo, que é o da quina, que são os juntos de base, da mesma forma. E puxo o último ponto, que vai ser junto com esses 2 anteriores. Feitos os meus 3 pontos altos juntos em relevo, e aí eu sigo fazendo um ponto alto em relevo para cada ponto alto de base até o final da carreira, sempre alternando um para frente e um para trás. Seus lindos, fiz um ponto alto em relevo para cada ponto alto de base, cheguei aqui no final, e o último ponto alto da carreira, que eu pego na correntinha inicial da carreira anterior, esse eu não faço em relevo, não. Viro a peça. Carreira seguinte, 3 correntinhas. E vou fazer os pontos em relevo mantendo o sentido que eles se apresentam. Então, os pontos que estão em relevo virados para o meu lado, eu mantenho assim. E os que estão para trás, eu mantenho para trás. Meus amores, subi toda a lateral, fazendo um ponto em relevo para frente e um ponto em relevo para trás. Cheguei na quina, que é a curvinha da gola, da parte de trás da gola. Eu vou fazer da mesma forma como fiz na carreira anterior. Então, parei um ponto antes dos juntos de base e vou fazer da mesma forma. 3 juntos em relevo. Puxo um de cada vez, deixo os 3 na agulha e puxo eles juntos.
E depois sigo fazendo, alternando um para fora e um para dentro. Cheguei na outra quina da gola, depois de ter feito toda a parte do topo, e agora eu vou fazer os 3 pontos juntos da mesma forma como eu fiz os 3 pontos juntos anteriores. Todos puxados para o mesmo lado. E feitos os meus 3 pontos altos juntos de quina, eu volto a fazer um ponto em relevo para frente e um ponto em relevo para trás, até terminar toda essa minha carreira. Meus amores, voltei para mostrar para vocês como vai ficando a sanfoninha, fazendo um ponto em relevo para frente e um para trás e mantendo os 3 juntos da quina, em relevo também. E essa quina se mantém sempre da mesma forma. Por quantas carreiras você fizer, sempre que chegar na quina, você faz os 3 pontos de virada juntos. Um antes e um depois dos 3 juntos da carreira anterior. E todos os outros pontinhos nós fazemos um ponto para cada ponto de base, sempre mantendo o relevo na direção que o da carreira anterior estiver. Meus amores, com 5 carreiras e 3,5 cm de sanfona, eu vou parar de fazer a sanfona dessa parte. Agora eu vou fazer uma sanfona embaixo, na base do casaco. Então, eu inicio com 3 correntinhas e um ponto alto na primeira lateral de carreira. Um ponto alto apenas na segunda lateral de carreira. Na terceira lateral de carreira, 2 pontos altos. Na quarta lateral da sanfoninha, um ponto alto. Na quinta lateral de carreira, que é a base da minha sanfona, eu faço 2 pontos altos. E eu fiz essa diminuição toda porque esses pontos em relevo são mais curtos, né? E agora eu vou seguir a base do trabalho fazendo pontos altos nas correntes de base. Na corrente inicial, eu vou fazer aquela nossa repetição da outra sanfona. Em uma correntinha eu faço 3 pontos altos, na seguinte eu faço 2. E aí, novamente, em um espacinho de correntinha, eu faço 3 pontos altos. E no seguinte, eu faço 2. E vou sempre alternando. Meus amores, eu alternei em um espacinho de correntinha 3 pontos altos e no seguinte 2 por toda a base. Chegando aqui na sanfona, eu fiz a mesma distribuição que eu tinha feito do outro lado. Alternando a primeira carreira com 2 pontos altos, a segunda com 1, e fazendo assim por todas as carreirinhas. Uma carreira com 2 pontos altos na lateral e a seguinte com 1 ponto alto só na lateral. E na última lateral de carreira, que eu faço 2 pontos altos, o meu último ponto alto eu faço dentro de uma correntinha de base. Porque eu vinha fazendo meus pontos em volta da base, né? Esse eu prendo o ponto dentro da correntinha. Viro a peça e agora eu vou passar a fazer a carreira toda em relevo. Então, minha correntinha inicial, eu puxo bem a laçada e puxo o meu ponto em relevo, daquela forma como eu mostrei para vocês antes, no punho. E faço 2 correntinhas iniciais só. E como minha correntinha inicial eu puxei para frente, o meu próximo ponto alto eu faço puxando para trás. E eu vou fazer essa alternância de um ponto em relevo para frente e um ponto em relevo para trás por toda a carreira. Fiz toda a minha carreira em relevo e o meu último ponto vai ser em relevo também. Então, aqui pela repetição dos meus pontos, esse tem que ser para trás. Então,
Eu passo a minha agulha pela frente do ponto, viro a peça. A minha carreirinha seguinte, o primeiro ponto, que é a correntinha, vai ser em relevo virado para mim, em relevo para frente. Que lembra que a gente sempre mantém os pontos para o mesmo lado. Então, eu puxo a laçada, passando a agulha por trás do ponto. E faço 2 correntinhas. Nesse início de carreira da sanfoninha, eu estou fazendo 2 correntinhas em todas as carreiras. E sigo essa minha carreira. E quantas carreiras eu for fazer nessa sanfoninha, sempre assim. Um ponto em relevo para frente e um ponto em relevo para trás, sempre acompanhando como tiver na carreira anterior. E eu faço a correntinha inicial da carreira e o ponto final em relevo também. Meus amores, aqui está o casaquinho terminado. Eu fiz 3,5 cm de sanfona na base. Nas mangas, eu fiz 5 cm de sanfona. Esse casaco ficou com 42 centímetros de largura. E eu fiz a manga para ficar bem fofinha. Lembrando que esse casaco é muito fácil de ajustar para o tamanho que você quiser. Lembrando que para iniciar a peça com ajuste, é só você fazer a correntinha inicial do tamanho que você quer, com a largura que você quer para sua peça. E fazendo mais ou menos correntinhas no início do trabalho, ou mais ou menos carreiras no desenvolvimento, você ajusta a peça como quiser. E sempre lembrando que se tiver alguma dificuldade, é só me procurar que eu te ajudo. Para essa peça, eu gastei 2,5 novelos de fio Anne e usei a agulha número 3, mas você pode usar o fio que você quiser e a agulha que você preferir. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me procura. Um beijo e até o próximo vídeo.